Graças a Deus, nós estamos nesse culto, né? E a oportunidade que nós temos é uma oportunidade singular, né? Estávamos comentando ali com o pastor Laerte, que bênção nós Senhor nos deu. Temos Você para pensar. 20 anos atrás, 30 anos atrás, o que nós éramos? Para pensar. 30 anos depois, o que nós somos? Temos um templo nos Estados Unidos, temos uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja família, uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja que todos estão com um objetivo só. Então isso para nós é realmente deslumbrante, porque o Senhor fez isso. E é prenúncio daquilo que vem pela frente. Não sei o que vem aí uns 20 anos mais à frente, né? 20 anos mais à frente, o que Deus vai fazer conosco. Só sei que, pelas projeções que a gente tem feito e chegaram até o presente, o futuro será de muito mais glória. Amém. E é por isso que nós estamos felizes, é por isso que nós estamos aqui sentindo a presença do nosso Deus conosco. Eu vou falar um pouquinho só, gostaria de ter um pouco mais de tempo para falar sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 ao versículo de número 15, mas eu vou tentar sintetizar a mensagem dele, porque é uma mensagem muito importante. Como nós falamos hoje cedo, existem certas salvaguardas que Deus utiliza para preservar o seu próprio nome. Dentre essas, que Deus colocou nas mãos da igreja, é a disciplina. A disciplina, conforme nós estudamos hoje, pela manhã, e a teologia correta, como estudamos hoje, a teologia do corpo. Para que nós devemos usar os nossos corpos? Então, o apóstolo Paulo nos deu todas as instruções dizendo em que nós não devemos usá-lo, fortalecendo o que ele já ensinara aos Coríntios em carta anterior, na sua presença lá, e também aos Romanos, quando nós estudamos o capítulo de número 6, e também, ao mesmo tempo, nos dando todo um panorama de que como nós devemos nos comportar numa sociedade que está entregue ao pecado e que oferece inúmeras formas de pecado. E o apóstolo Paulo então nos mostra que, tendo o corpo uma função específica de ser templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, que a nossa união com Cristo faz com que onde nós estejamos e em tudo quanto nós estamos envolvidos, nós estamos levando o Senhor para onde nós formos, porque Ele habita de um modo ininterrupto em nós. Então traz uma responsabilidade enorme para a utilização do corpo. De modo que o apóstolo sintetiza em outro versículo, ele diz que todos nós haveremos de comparecer perante Deus para prestarmos conta do que fizermos através do corpo. O que fizemos através do corpo, ou bem ou mal. E isso, então, é uma salvaguarda que nos dá a condição de entender que nós, como salvos, e salvos eternamente, isso aí assusta muita gente. Quando fala, você é salvo, eu sou salvo e sou salvo eternamente. Por quê? Porque um processo de salvação no qual eu fui envolvido, antes de eu existir, ele já tinha sido bem pensado e planejado por Deus. Aos que dantes conheceu, a esses predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então é um projeto que não nasceu dos meus próprios esforços, nem de uma elucubração humana. Ninguém idealizou isso, a não ser o próprio Deus Trino. Me envolveu e em você também foi envolvido. Então, quando esses que são aos que predestinou, a esses também chamou. Então, quando ocorreu a nossa chamada para sermos de Cristo em nossa presente esfera de experiência humana, também isso não foi algo que eu planejei, nem você, Deus planejou. Então, isso é muito importante. Jesus falou, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é algo que foi idealizado por Deus. E tem uma garantia tão tremenda que os que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou.
Então é um processo que, do início ao fim, inclusive quando nós estudamos esse capítulo aqui, nós mostramos que o verbo, né, é utilizado no tempo aoristo, é algo que aconteceu de uma vez para sempre, de uma vez por todas, e não é algo repetitivo, não é uma ação que se repete, mas é uma ação definida no tempo e ela não se repete. Ora, glorificação é algo que está no futuro. Se a glorificação está no futuro e Deus já a considera como algo resultante daquilo que Ele vai fazer e vai conduzir a todos os eleitos, a todos os salvos, para esse determinado fim, então nós estamos irremediavelmente envolvidos num processo do qual não temos condição de sair. Ou seja, como eu falei para vocês aquele dia, usando a expressão do verbo grego, auristicamente unidos com o Senhor Jesus. Aconteceu a nossa união com Ele em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição e até a ascensão aos lugares celestiais. De maneira que hoje o apóstolo Paulo nos ensina, devemos pensar nas coisas que são de cima, onde a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E toda a nossa salvação não dependeu de esforço nosso, porque morto não faz nada por si mesmo, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo nos ressuscitou, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele para vivermos em novidade de vida. Tá? Agora, qual é o propósito? É a questão que muita gente não entende. Bem, se eu sou salvo para sempre, então eu vou fazer o que eu quero. Bem, Paulo já explicou para os coríntios que não é bem assim que a coisa funciona. Né? Há um Deus que os que são filhos, Ele corrige, Ele julga, Ele pune e Ele abençoa. Ele está numa relação indissociável. Então, para bem ou para mal, o nosso comportamento vai determinar aquilo que nós obtemos de Deus, ou a bênção dele, ou a correção dele. Por quê? Porque somos filhos, e o filho não deixa, o pai não deixa o filho fazer o que bem entende. Hebreus nos ensina isso, nós vamos chegar lá nessa epístola, que vai ser muito bom o nosso estudo ali. Tendo essa perspectiva da salvação, né, sabendo que essa salvação tem essa magnitude de alcance, nós então temos que começar a fazer o quê? O que nós temos feito, estudar o melhor modo de nós aproveitarmos de tudo quanto está envolvido nisso. E é exatamente por isso nós não fomos salvos por boas obras. Mas o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo de número 2, nos últimos versículos 8, 9 e 10, ele nos diz de um modo muito claro que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Então, você não teve nenhuma participação. Nada você colocou diante de Deus para que isso acontecesse. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai chegar, eu fui salvo porque eu fiz, né? Eu aceitei Jesus, é o Todo-Poderoso na terra, né? Aceitei Jesus como meu Salvador, não é? É como muitos dizem, eu tive o livre-arbítrio e usei para aceitar a Jesus. Eu falei, se fosse assim a coisa, como é que o gadareno ia ser salvo, hein? Com um monte de demônios dentro dele lá, como é que ele ia ser salvo? Se a salvação fosse dependente do homem, como é que o gadareno ia ser salvo? Furou a teoria, né? E quando a teoria é furada, então ela está furada. Não tem jeito. Mas Jesus foi lá, e porque ele era um eleito, escolhido, Jesus foi lá, né, e independente dele, porque ele estava totalmente, ali era o buraco mais fundo que um ser humano pode estar dentro dele, né? Ali Jesus foi então e o libertou, mandou que aqueles demônios saíssem dele e então aplicou a salvação àquela vida. Quando ele foi liberto, aí então sim, ele ficou sentado, manso, tranquilo, aquele homem alucinado que andava para um lado e para o outro, e de dia e de noite não comia, e quebrava as correntes, e andava nos cemitérios. Agora passa, depois de toda aquela casta de demônios sair dele, a estar em sã juízo, sentado, tranquilo, salvo, ouvindo o meigo Nazaré. Aí sim, ele pediu para estar com Jesus. Deixa que eu esteja contigo, que eu te acompanhe com seus discípulos. E Jesus disse para ele, não, vai e diga para os teus
quão grande misericórdia Deus teve de ti. Mostrando isso, que o processo de salvação não tem colaboração humana. O homem não coopera com Deus. Deus é que opera a salvação. Que, assim como um morto é ressuscitado, Deus é que nos ressuscita das nossas sepulturas espirituais, nos trazendo para a vida junto com Cristo Jesus. Ver a coisa assim é muito lindo, né? Mas aí o apóstolo Paulo, no versículo 10 de Efésios, ele diz: nós não fomos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feitura sua. Então isso é um ato, uma ação criativa de Deus. E diz: criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí sim, para que o salvo está projetado neste mundo? Ele está projetado com o objetivo de cumprir as boas obras. Tudo aquilo que a lei mandava ele fazer, ele não tinha condição. Tudo aquilo que nos mandava, nos ordenava, pode vir com trovão, com relâmpago, o indivíduo treme, mas daqui a pouco está fazendo a coisa errada. É só ler o Antigo Testamento que você vai ver que não funciona. Tem que ser algo que Deus faz do coração. Deus transforma o coração. Aí um indivíduo bonzinho como Cornélio, outro piorzinho como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ou outro que está no fundo do poço como Gadareno, todos entram pela mesma porta, passam pelo mesmo processo e se tornam pessoas úteis para o reino de Deus. Para um Gadareno vai para Decápolis anunciar que Jesus fez maravilhas na vida dele. Vai falar para os vizinhos, para a família, Rosildo? Vai divulgar o que Jesus fez. Vem o apóstolo Paulo, então, vai também deixar de ser perseguidor e vai se tornar o maior missionário que a história da igreja produziu e o maior teólogo que a igreja obteve de presente. Que bênção a gente está mergulhando nas epístolas de Paulo. Deus, tudo é feito por quê? Não, pela graça de Deus, diz o apóstolo Paulo. Eu sou o que sou. Porque a sua graça para comigo não foi em vão. Então ele trabalhou por conta da graça de Deus. É exatamente isso. Depois que nós somos salvos, nós temos uma tarefa a realizar. E essa tarefa, ela está vinculada àquilo que nós vamos receber de Deus. Porque naquele dia Jesus fala: o meu galardão, Apocalipse fechando, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Daí essas obras, como o apóstolo Paulo pinta aqui, nós temos um prédio. De fato, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, quando fala acerca desse prédio, ele diz: eu, como sábio arquiteto, ele é o arquiteto sofós, ali no texto grego, então eu pus o fundamento. Eu pus o fundamento. E diz ele aqui: e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica sobre ele. Ou seja, então a planta desse edifício, ela já está determinada. O arquiteto deu todas as coordenadas. Agora vocês têm que plantar, colocar todas as coisas de acordo com o planejamento do dono do prédio. Tem que ser tudo direitinho, porque depois ele vem fazer o exame final, e vai dizer se o que você fez está bom ou está ruim. E você vai, na construção não é assim? Na construção humana, o que acontece? Tem a fundação. Se a fundação for mal feita, o prédio todo depois pode ter até demolido. Então tem que ser bem feito. Mas as partes que são a carpintaria, pintura, acabamento, eletricidade, os planos lá, fazer tudo, encanamento, tudo tem que ser dentro de uma estrutura. E essa estrutura já foi idealizada. Você não pode chegar, bem, o patrão mandou, está na planta para fazer assim, mas eu vou diminuir um pouquinho aqui esse tamanho, vou aumentar aqui, pode mexer alguma coisa? Tem que ser exatamente, Paulo diz, sabe, o arquiteto colocou o fundamento, agora você veja como é que você edifica. Porque depois o dono do prédio vai vir analisar, e se não tiver de acordo, ou você vai simplesmente receber uma repreensão porque fez errado, isso vai trazer prejuízo, ou se você fez corretinho, de acordo com o que ele quis, de acordo com o que ele deseja, então você vai receber a sua recompensa. O pagamento vem no final. Você vai receber. Do contrário, meu amigo, você de repente vai pagar pela obra que você fez. Se sair não de acordo com a planta. Sabe o arquiteto, colocou o fundamento e agora outro edifica. Mas o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. Sobre quem a igreja está edificada?
Jesus Cristo. Quem é que comprou a igreja? Jesus Cristo. A igreja é o que de Cristo? É o seu corpo. E ele é o que da igreja? É o cabeça da igreja. Daí nenhum membro do corpo pode tentar rivalizar com o dono que idealizou, o que deu o preço, que pagou, que comprou para poder construir esse prédio. Tudo é dele. Né? E até aqueles que são colocados na função de supervisores também são monitorados por ele e entram nessa construção porque ele colocou. Daí o centro da igreja, o fundamento da igreja, o alvo da igreja, o objetivo da igreja é salvos, agora agradar a esse que nos colocou através do seu Espírito Santo na igreja. Ele nos deu o seu Espírito Santo, nós somos agora templos do Espírito Santo e ele nos colocou na igreja. Daí cada um de nós, tudo que nós fazemos para Deus na igreja é parte do serviço. Por isso que Deus nos dota, nos dá dons, nos capacita para nós fazermos o melhor para Ele. Ninguém sabe fazer absolutamente nada para Deus se Deus não capacitar. É só Deus que pode capacitar. Por quê? Porque é um trabalho espiritual. E é um trabalho que tem uma linha, que tem uma coordenada dada, toda traçada por Ele. Não tem como inventar. Os destruidores de igrejas, os demolidores de igrejas, os demolidores desse prédio, são aqueles que tiram o fundamento. Aí é casa construída na areia. As crianças dizem, não construa sua casa na areia, né? Porque ela desaba. Jesus ensinou isso. Quando tira o fundamento da igreja, a gente vê como a igreja desaba. E nós temos visto neste século e no século passado como tem igrejas desabando porque tiraram o fundamento. Perderam toda a responsabilidade de manter o fundamento que é Cristo e colocaram outras coisas no lugar. Conclusão, igrejas desmoronando, igrejas se desfazendo, igrejas acabando. Mas Paulo diz, olha, ninguém pode pôr outro fundamento. Quem falou isso foi um apóstolo, gente. O qual é Jesus Cristo. E ele está posto e é sobre ele que essa igreja é edificada. Bem, mas aí acontece. Se Paulo vai dar dois tipos de materiais que podem ser colocados no prédio. Tá? A primeira qualidade de materiais são aqueles não perecíveis pelo fogo. E ele diz mais à frente que a avaliação será como fogo. Daí é uma metáfora que ele utiliza, que nós não precisamos nos prender a todos os detalhes dela. Entretanto, saber que há duas categorias de materiais com as quais nós podemos construir, tá? Que nós mesmos não sabemos identificar a natureza dos materiais que estamos usando. Uma coisa simples pode ter um valor enorme para Deus, pode ser pedra preciosa, pode ser ouro, pode ser prata. E uma coisa muito valiosa que alguém apresenta, o Senhor pode avaliar como palha. Né? Tem aí muitos templos de Salomão. Poxa, o cara construiu o templo de Salomão, ele está quase na direita de Deus lá no céu. E Deus vai chegar, nunca te conheci. Percebe? A avaliação é de Deus. Deus disse, Jesus disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é de Jesus, nem é nosso, é de Jesus. Ele dá a cada um para avaliar as nossas obras, aquilo que nós fizemos para Ele aqui, através do seu Espírito Santo, porque também nós não fazemos nada se o Espírito Santo não nos ajudar e não fizer em nós, como disse Isaías, todas as nossas obras. Exatamente tudo que nós fazemos para o reino de Deus, nós temos que estar voltados para o aspecto qualitativo, porque essas nossas obras podem ser identificadas como, diz ele aqui, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, um edifício de prata, ou um edifício de pedras preciosas, mas também madeira, feno e palha, 3 não perecíveis pelo fogo e 3 perecíveis. Então, quem vai avaliar as nossas obras? O que você faz, o que você produz no reino de Deus? Quem vai fazer essa avaliação? O meu galardão está comigo.
Ele tem o galardão para nos dar. Ele já determinou o galardão para nos dar. E Ele pode nos dar completo a despeito de nós. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o galardão é dele. Não é pelo muito trabalhar. Então, quando se fala aqui em prédio de ouro, ou prédio de prata, ou prédio de pedras preciosas, quem avalia isso é o Senhor. É o Senhor que é o avaliador, porque é o Senhor que é o inspirador. Isso nós podemos ver em uma passagem paralela, que é a passagem de Mateus, capítulo de número 20, quando fala sobre os diversos trabalhadores e as diversas horas de trabalho. Nós temos ali, o recrutamento, já preguei isso para vocês, já ensinei para vocês, o recrutamento de pessoas nas diversas horas, desde o início do pôr, desde o nascer do sol até quase no pôr do sol, até as 5 da tarde, foram feitos recrutamentos de várias pessoas, de vários grupos de trabalho. Quando chegou no final, na hora que o dono fez o pagamento, o que é ensinado aqui? É ensinado que ele quis dar aos que trabalharam apenas 1 hora o mesmo que contratou com aquele que trabalharia o dia inteiro. Aí aquele que trabalhou o dia inteiro analisou, bem, se ele trabalhou 1 hora e recebeu o salário completo do dia, poxa, eu trabalhei essas horas todas, 12 horas de trabalho aí, digamos, 11 horas de trabalho, vou receber 11 vezes mais. E ele vem fazendo o acerto que recebeu na última hora, só trabalhou 1 hora, recebeu uma certa quantidade que era do dia inteiro, uma diária. O outro do outro grupo também recebeu uma diária. Aí ele chega na hora daquele que começou, desde o início, o Senhor falou, olha aqui o seu salário. É também uma diária. Ele, mas não é possível, mas eu trabalhei muito mais aqui, esses indivíduos aí chegaram na última hora e o Senhor quer pagar para nós a mesma coisa que pagou para eles? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E a avaliação do que alguém faz está nas mãos de Deus. É Deus que dá a qualidade, Ele é que afere. E aquele que trabalhou 1 hora só, Senhor, essa obra da minha avaliação é obra de ouro. Chegou outro, trabalhou 3 horas, a sua avaliação é prata. Chegou outro, é pedra preciosa. Pago igual para todos vocês. E o outro que pensou que trabalhou muito, puxa, agora eu vou ganhar, eu estou feito, hoje eu já estou feito. Chegou lá e o Senhor falou para ele, não é bem assim. O dono da obra falou, não dá certo não, esses derradeiros trabalharam aqui só 1 hora e tu os igualaste conosco, suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo, tu comigo, um dinheiro? Não foi isso, uma diária? Toma o que é teu e retira-te, porque eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Daí o que a gente percebe aqui é que o Senhor, é Ele que avalia aquilo que a gente faz. E aí o nosso galardão está dependendo da avaliação dEle. Gente, isso traz uma segurança para nós enorme. Por quê? Porque uma irmã que faz direitinho o seu serviço, que cuida da família, conforme o Senhor orientou, conforme o Senhor tem ensinado, tem irmãs que vão receber galardão igual de ungido. Nós já temos ciência disso. Vão receber galardão de ungidos, por quê? Porque criaram os filhos na presença de Deus. E me parece que os filhos todos vão ser ungidos, pela sequência, não é essa? Está faltando pouco, Está faltando pouco. Todos recebendo galardão. Ela vai receber galardão de ungido, porque ela colocou ungidos no mundo, ela não sabia. Quase todos os filhos dela agora são pastores, falta muito pouco para completar a quantidade. Vejam bem, e quem foi que avaliou isso? É aquele para quem ela trabalhou. E pode acontecer de um pastor que exerceu o ministério pastoral durante muitos anos, chegar naquele momento exato, por uma falha, por um pecado, por uma transgressão, por alguma coisa, receber absolutamente nada, menos do que essa irmã que foi simplesmente uma criadora de filhos, que deu o seu ventre para vir ao mundo as bênçãos do Senhor, que hoje são praticamente todos, serão pastores. O Senhor diz que ela receberá o galardão de ungido.
Percebe? É o meu galardão. Então, gente, isso nos deixa uma segurança que a gente não está na mão de ninguém. A gente está na mão de Deus. E a gente tem que então fazer o quê? Trabalhar o máximo para que esse edifício, ele cresça, ele seja edificado de modo tal que nós possamos receber do Senhor a recompensa que Ele tem nas suas mãos. Amém. E às vezes pode acontecer, como o aspecto da qualidade é importante, aquela oferta da viúva pobre, né? Está aqui, capítulo 12, né? A oferta da viúva pobre é um momento que a gente observa bem que Jesus ficou ali analisando como as pessoas jogavam as ofertas lá no gasofilácio, né? Como é que pegava? Então chegava lá, jogava aquela sacola cheia de moedas, aquele barulho, e isso daí agora tremeu o céu lá, né? Os céus ficaram tremendo agora, os anjos devem ter batido continência para ele, porque ele balançou o coração de Deus com tanta fé. Aí vai o outro lá, a mesma coisa, joga. Quando Jesus chega no final, olha, presta atenção. Aí chegou uma mulherzinha, coitado, pega lá, esse é o único dinheiro que eu tenho para alimentação, mas eu tenho que ofertar, porque Deus colocou no meu coração para eu dar essa oferta. Ela foi lá e colocou a ofertinha, pim, 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 só um barulhinho, né? Bem pouco de uma moedinha. Aí Jesus, tá aí, ó. Vou dizer para vocês, avaliação divina. Essa daí ofertou mais do que todos os outros, porque ela tirou do seu próprio sustento e ofertou tudo que ela tinha. E os outros tiraram o quê? Do que sobejava. Pelo que eu digo então, que a oferta dela foi maior do que a de todos os outros. Olha, quem avalia o que nós fazemos para Deus? Uma oração sua pode ter um valor de pedra preciosa, de ouro, de prata. Uma oração sua, né? Uma obediência sua na submissão ao Senhor e ter os filhos que o Senhor quer que você tenha e criá-los com o amor com que você foi criado. Você foi criado, né? Isso aí pode ter um impacto decisivo na sua recompensa naquele dia. E o apóstolo Paulo diz aqui, de um modo muito claro, que na avaliação final, diz aqui, na avaliação final, diz, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, quando se fala o dia, o tradutor colocou até o dia aqui em maiúsculo, né, que fala sobre aquele grande dia da avaliação. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Daí, quando diz que o fogo provará a obra de cada um, vamos lá, tudo que você fez está lá. Então tem ouro, tem prata, tem pedra, tem feno, tem palha também, tem tudo lá, está tudo lá. Joga no fogo, vamos lá. O que sobrou? Sobrou alguma coisa? E tem ouro aqui, tem prata, tem pedra preciosa aqui. Opa, então, né? Prata, ouro, pedra preciosa, galardão. Né? Mas chegou um outro lá, né? Inclusive muito trabalhador na obra de Deus. Foi aquele que dedicou a vida toda, trabalhou, mas e a motivação, que é o que o Senhor vê? Trabalhou por quê? Com o quê? Visando ao quê? Aí ele chega lá, daqui a pouco, traz as obras dele. Aí ele joga lá. Não tem nada, nem uma pedreira preciosa, nem um ouro, nem nada, não tem nada, só madeira, feno e palha. Joga lá, daqui a pouco, queimou tudo, não sobrou nada. Né? E quando não sobrou nada, diz o apóstolo Paulo aqui, ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Aí tem perda. E diz aqui, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. É como aqueles que são tirados do fogo, né? Sabe quando a pessoa escapa de um incêndio? Né? Tem uma expressão idiomática em inglês que foi salvo pela pele do dente. Né? Ou então o outro foi salvo por um triz. Né? Quando o indivíduo passa pelo fogo, vocês já viram até isso em filme, né? O indivíduo vai caindo tudo, vai caindo fundo, ele vai saindo fora, e o prédio vai desabando, ele vai saindo fora, quando chega lá no finalzinho, desaba a última coisa, ele pula lá fora. Né? Salvou. Foi salvo. Né? E é exatamente todos nós que somos salvos e salvos para sempre. O único detrimento que a gente pode ter é na avaliação final, nós termos esse triste, né, essa triste contemplação de ver todas as nossas obras assim caindo. Mas esse não vai ser o nosso retrato. Né? Mas isso serve para nós de quê? Como advertência.
Quando a gente vê as coisas assim, então o que são isso? O que a doutrina do juízo e dos galardões traz para a teologia, traz para a nossa vida? Traz uma condição para que nós vejamos como é importante usarmos o corpo para a glória de Deus e trabalharmos com boa motivação para o Senhor, cujo galardão está nas mãos dele para dar a cada um de nós segundo as nossas obras. É Ele que faz em nós todas as nossas obras. Então o que nós temos que fazer? Aí sim, salvo, cooperar com o Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, fazer aquilo que o Espírito de Deus vai impulsioná-lo sempre, de modo a glorificar o nome do Senhor. E naquele dia, então, nós vamos ter aquela grande surpresa. E quando estudarmos 1 Coríntios 15, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante da questão dos galardões. O que isso significa de um modo muito simples e de um modo muito claro? Os galardões significam que você vai ter uma coroa com 500 pedras, vai ficar quase tortinho, assim, tanto peso na cabeça. Né? Será que é esse o sentido dos galardões? Né? Metáfora de coroa também é uma metáfora, né? Mas ela está como símbolo para uma realidade simbolizada. E isso nós vamos ver quando estudarmos daqui a pouco o capítulo 15 de 1 Coríntios. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, com essa palavra, nos motive a cada vez mais trabalhar com a melhor motivação do nosso coração para o Senhor, sabendo que nós estamos trabalhando para o Senhor. Então, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.